Olá, minha querida amiga do TEC, olá, meu querido amigo. Estamos de volta com mais uma aula de Direito de Família. Trouxe para vocês hoje 2 princípios importantes, por isso que coloquei aqui no nosso slide inaugural questões especiais de concurso público. São princípios que são recorrentemente cobrados em provas, por isso exigem uma atenção maior. Então, fica aqui comigo que você vai sair dessa aula sabendo de tudo sobre esse assunto. Primeiro princípio é o princípio da função social da família. Nós vemos, com o passar do tempo, que o direito civil vem funcionalizando as instituições, os institutos. Por exemplo, princípio da função social da propriedade, princípio da função social da posse, princípio da função social do contrato e assim por diante. No direito de família não é diferente. Nós temos o princípio da função social da família. Mas, Maria Clara, o que seria isso? Princípio da função social da família. A família ela vem mudando conforme a evolução da sociedade. A sociedade evolui, o direito evolui também. Hoje, a família deve ser um ambiente em que proporciona para o indivíduo uma qualidade de vida, que proporciona para o indivíduo uma felicidade, uma possibilidade de perquirir, de ir atrás dos seus sonhos, do seu objetivo. Então, a família hoje é com base no afeto, deve ter uma função social nesse sentido de proporcionar para o indivíduo uma qualidade de vida, uma busca de um crescimento pessoal, de um crescimento profissional. Mas nem sempre foi assim. No passado, a família era baseada apenas no dinheiro, no sentido monetário da coisa. Tanto é que os casamentos eles eram arranjados, era o pai que decidia quem que a filha ia casar, não tinha essa noção de função social. Vamos aqui comigo no slide. Os institutos fundamentais do direito civil foram funcionalizados. Por isso se fala em função social da propriedade, função social do contrato e função social da família. O princípio da função social da família aponta no sentido que a família deve servir de ambiência para que os seus membros se realizem seus projetos pessoais, de vida e de felicidade. A família, sobretudo no início do século XX, era extremamente baseada na figura do pater, na figura do homem. Portanto, o direito de família evoluiu. Hoje não. O direito de família tem uma função social. A família tem por finalidade proporcionar, por finalidade conceder a felicidade, um ambiente seguro, sadio para seus familiares. E aí trouxe aqui para vocês terem noção como não existia função social da família num passado recente, não é tão longe não. Olha, pasmem o que dizia o Código Civil de 1916 aqui comigo. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer as mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Pasmem, meus amigos, a mulher casada era considerada uma pessoa relativamente incapaz no nosso Código Civil de 1916, o código anterior ao nosso agora em vigor de 2002. Pouco tempo atrás, a mulher casada era considerada uma pessoa relativamente incapaz enquanto subsistisse o matrimônio. Que função social a família tinha nesse sentido, igual nós temos hoje? Hoje não. Hoje sumiu a figura do pater, em que aquele patriarcado, em que quem manda é o homem, a mulher somente está ali para receber ordens. Hoje não. A gente sabe, claro, que ainda existe um machismo na nossa sociedade, mas vem cada vez mais melhorando e o direito tem por obrigação dar sustento a essa nova mudança da sociedade, de forma que a família deve cumprir a sua função social. Hoje, mulher casada não é relativamente incapaz, pelo amor de Deus.
Vamos para o nosso segundo princípio, que eu julgo muito importante, é o princípio da intervenção mínima do direito de família. O que é isso, Maria Clara? Por esse princípio, o Estado brasileiro deve intervir de forma mínima na família. Isso mesmo, a família é livre, a família tem liberdade, de acordo com o princípio da autonomia da vontade, para se organizar da forma que bem entender. Claro, obedecendo à legislação brasileira, não cometendo crimes, mas de regra, o Estado não deve intervir na forma como aquela família estabelece, na educação dos filhos, na quantidade de filhos, o planejamento familiar, por exemplo, aqui no Brasil, diferente da China, é livre. Você pode escolher a quantidade de filhos que você quer ter. Se você quiser ter um, você pode ter. Se você quiser 10, você pode ter. Nenhum também, você pode ter. Princípio da intervenção mínima do direito de família. Princípio importantíssimo. Esse princípio é direcionado ao Estado brasileiro, ao poder público. É o poder público que não deve interferir na família, salvo em casos excepcionais, como, por exemplo, o princípio do melhor interesse da criança, e aí deve-se dar um interesse, uma prevalência maior para a criança. Somente em casos excepcionais que sejam justificáveis, o Estado deve intervir. De regra, o Estado não deve intervir. Olha um exemplo recente aí. Antes da emenda do divórcio, e a gente vai estudar sobre isso, pode ficar calmo. Antes da emenda do divórcio, para a pessoa separar, para a pessoa se divorciar, ela precisava estar separada de fato por 2 anos. Imagina isso é uma intervenção do Estado, o Estado está intervindo. Imagina você casou, está aí, casada há 3 anos e não dá certo mais com seu marido, você está separada de fato por 6 meses, não dá certo com seu marido mais, e aí não tem como, você não pode se divorciar, porque o Estado impunha uma separação de fato por 2 anos. Isso era um absurdo, inclusive, você deveria demonstrar a separação de fato para o juiz. Inclusive, era muito comum testemunhas mentir. Chegava um cliente lá no seu escritório de advocacia e falava o seguinte: doutor, não aguento mais estar casado com minha mulher, é uma pessoa boa e tudo, hoje é minha amiga, mas a gente quer seguir a vida, a gente não dá conta mais, não tem como esperar essa separação de fato por 2 anos. E aí, achava-se uma testemunha, a testemunha tinha que mentir em juízo de que aquele casal estava separado de fato por 2 anos. Só depois da separação de fato por 2 anos é que era possível haver o divórcio. Hoje não, com a emenda do divórcio você pode casar hoje e separar hoje, não tem problema. Isso mostra a evolução do direito e a aplicação do princípio da intervenção mínima do direito de família. O Estado não deve intervir na família. Aqui comigo no slide. O princípio estabelece que, no campo das relações de família, o Estado deve intervir o mínimo possível. O Estado deve intervir onde a intervenção se justifique. Exemplo, planejamento familiar que nós falamos. Planejamento familiar no Brasil é voluntário, é facultativo. Você pode escolher a forma de educação dos seus filhos, você pode escolher a quantidade de filhos, onde você vai morar, se a esposa vai morar na mesma casa, se não vai. Isso não cabe ao Estado intervir. Isso é uma escolha livre, voluntária e facultativa do casal. Aqui eu trouxe para vocês o dispositivo da Constituição Federal que trata do princípio da intervenção mínima do direito de família. Artigo 226, parágrafo 7º, diz o seguinte: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. E aqui, em sequência, o dispositivo do Código Civil que trata do tema. Artigo 1513. É defeso, ou seja, é proibido a qualquer pessoa, seja essa pessoa de direito público ou privado, intervir na comunhão de vida instituída pela família. Ou seja, não pode você, Estado, vir aqui me falar que eu só posso divorciar
se eu tiver separado de fato por 2 anos. Não pode você, Estado, me falar que eu só posso ter 2, 3, 4 filhos. Não, o planejamento familiar é uma decisão livre do casal. E é isso, pessoal, finalizamos esse bloco por aqui, mas não saia daí, faça dessas aulas de direito de família uma maratona da Netflix, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua prova. Em breve vai ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Se tiver ficado qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima!